capítulo começa em uma sala escura coberta de sangue, e uma garota aparece perguntando para onde eles foram, e sentado no chão tinha um garoto coberto de sangue. Ela então aponta sua espada para ele e pergunta mais uma vez, para onde eles foram. O garoto estava completamente machucado que mal conseguia falar, e ele pensa consigo mesmo, que quem imaginaria que essa mulher, a descendente direta do espadachim mais forte, seria tão poderosa, e capaz de matar centenas de humanos demoníacos, com apenas um ataque. Ela é espadachim divina, o Isel'Ra, era responsável por matar o demônio celestial, que por sua vez causou enorme guerra demoníaca ortodoxa. Ela então puxa o garoto, e diz que tem certeza que ele sabe para onde o resto dos humanos demoníacos foram, e que se ele sentir pelo menos um pouco de culpa, ele vai dizer. O garoto então pensa consigo mesmo, que ele sabe, mas não pode dizer porque suas cordas vocais foram destruídas, e também um feitiço em seu coração que o impede. Ela então chorando diz que essa seria sua última chance, que todos o querem morto, mas se ele ajudar, ela fará tudo ao seu alcance para salvá-lo. Então ela começa a implorar, pedindo por favor para ele dizer. Nisso o garoto se pergunta se isso tudo é ódio pelos humanos que ela não capturou, e pode até ser isso, mas ele acha que isso tudo é por causa do espadachim Meteoro, Jang Seon-yun, seu noivo que foi capturado pelos humanos demoníacos. E o garoto acha isso tudo muito patético, que a mulher mais forte do mundo está ansiosa por conta de um homem, ao ponto de chegar até ele chorando e implorando por isso. Ela então joga o garoto no chão, e diz que se ela soubesse que ele era tão vil assim, ela teria o matado quando o viu pela primeira vez. E chorando, ela diz que se arrepende muito de não ter feito isso. E o garoto no chão vendo isso, pensa que o momento que ela acha que se conheceram é diferente do momento que ele conhece. Nisso temos um flashback deles mais novos, quando se conheceram, e ele fica se perguntando onde as coisas começaram a dar errado. Ele então diz que é um traidor, atacou tantas pessoas pelas costas e se aliou aos humanos demoníacos. Então ele entende que isso tudo deve ser karma pelas coisas que fez. E voltando para a garota chorando, ela nota um barulho e olha para o garoto e pergunta o que ele está fazendo. Ele, com o sangue de seu dedo, começa a escrever algumas coisas, e com essa ação seu coração começa a ser afetado muito por causa do feitiço, e com isso ele começa a vomitar muito sangue, e diz que a maldição colocada nele, se ele não seguir as condições, seu corpo vai explodir e matá-lo. Essa é a arte demoníaca do demônio celestial. A garota então corre para perto dele e começa a fazer muitas perguntas, mas ele mal consegue ouvi-la agora. Ela então diz que ele não tinha que fazer mais isso. Nisso ele pensa consigo mesmo e fala que se ele te dissesse que ele foi manipulado e que nada disso foi escolha dele, será que ele acreditaria em mim? Mas ele acha isso impossível. Ele poderia até dar muitas desculpas, mas agora é tarde demais. E também porque ele faria isso, se esse com certeza é seu fim. Ela então acabou desenhando algumas coisas no chão com seu sangue, e em seguida ele começou a se contorcer muito e seu coração parecia ter explodido. E caído no chão, ele se pergunta por que ele seguiu esse caminho. Ele então acaba tendo um flashback de um momento da sua vida, onde sua irmã sorrindo diz para que ele seja feliz. A garota então fica fazendo escândalo falando o nome dele e perguntando se ele consegue escutar ela. E nisso o garoto pensa que cada arrependimento, os pequenos ou grandes, formaram a sua vida. E assim temos um flashback de uma garota que está com os olhos completamente ensanguentados, e notando alguém chegando perto, ela pergunta se é você, e fala que sente muito. E vimos que era o garoto de antes, e a garota continua chorando muito pela morte do garoto. E assim temos mais um flashback dele, de uma garota deitada no chão, perguntando por que ela está chorando, e ele responde que não estava chorando, que era apenas a chuva. Nisso ela diz que entende, ele não está chorando, e pergunta se a lua já está no céu, e ele respondeu que sim, a lua está lá em cima. A garota então diz que ambas estão aí então, e que isso era ótimo, e após dizer isso, ela faleceu, devido a um ferimento enorme que estava em sua barriga. E agora, Gu Angshun do clã Shanshigu, ele nasceu em um clã renomado da facção ortodoxa, e viveu como um artista marcial ortodoxo, e antes de os trair e passar para o lado demoníaco, o culto demoníaco perdeu a guerra demoníaca ortodoxa, e Gu Angshun foi torturado como um cativo da guerra, e tudo isso antes dele morrer. Assim então ele acaba finalmente fechando seus olhos, e começa a ouvir alguém dizendo patata.
batata. E nisso vimos então que era aquela garotinha com a batata na mão, mas ela não estava conseguindo falar direito. O garoto então volta à realidade e se pergunta o que estava acontecendo aqui. Ele voltou para o passado ou isso é um sonho? Ele tinha certeza que violou o código do demônio celestial e seu coração explodiu, o que fez sua vida terminar ali mesmo. Ele tem certeza que foi isso que aconteceu, mas agora seu coração está batendo novamente, como se nada tivesse acontecido. Além disso, julgando pelas suas mãos pequenas limpas, isso deve ser ele quando mais jovem, e fica se perguntando se isso é algum tipo de sonho. Mas então por que tudo isso está acontecendo, já que esse é o dia em que eles se conheceram? Ele então fica se perguntando o que ele havia dito naquela época mesmo, e tem um flashback de que ele havia dado um tapa na mão da menina derrubando a batata dela, e em seguida pisando na batata, dizendo como ela ousa alguém como ela se meter em seu caminho, que ela deveria saber seu lugar. Ele então fica indignado consigo mesmo, que realmente tinha falado aquilo, e pensa que vendo que está revivendo isso em um sonho, parece que ele tem muitos arrependimentos. A garotinha então já tinha desistido de dar as batatas para ele, vendo que parecia que ele não gostava. Porém, dessa vez, ele acabou pegando a batata na mão dela e agradeceu por isso. Mas no momento em que ele deu uma mordida na batata, ele acaba cuspindo para fora. E ele fica se perguntando o que era isso. Isso nem é real, mas está tão quente. E a garotinha com isso fica rindo, e diz que seu rosto ficou todo vermelho. E nesse momento chega um homem chamando pelo seu jovem mestre, e diz que ele havia sumido de repente. O garoto então fala que esse cara na verdade é seu guarda-costas, e o guarda fala que estava muito preocupado achando que algo tinha acontecido. Ele então começa a analisar toda a situação, e ele vê que sua língua estava queimada, e que a garotinha tinha oferecido uma batata bem quente. O guarda dele então fala como ela ousa fazer isso com ele, mas o garoto diz que está tudo bem, e pede para ele dar um biscoito de mel. O homem então dá para ele dizendo que aquele era o último. O garoto então acaba perguntando se aquela garota queria aquilo. Ela então pergunta se ele realmente estava dando isso para ela, e ele diz que sim, que recebeu uma batata muito deliciosa, e isso é a única coisa que ele pode dar lá no momento. A garota então com saliva na boca fala que nunca havia ganhado algo assim de ninguém, e tem um cheiro muito doce. De repente então um senhor acaba aparecendo, e era o avô dela. A garota então corre em direção ao seu avô, e seu avô pergunta se ela está a salvo, que ele havia dito para ela não soltar sua mão. A garota diz que está bem, que até pegou as batatas. Seu avô então pergunta se ela se machucou em algum lugar, e ela fala que estava tudo bem com ela. E vendo essa cena, o garoto parece conhecer esse senhor. A garota então diz que ela também deu uma batata para aquele garoto. Porém, bem na hora que ela ia apontar para ele, o avô dela acabou pegando sua mão rapidamente e abaixando ela. E seu avô se curvando, diz que sua neta não conhece os caminhos do mundo, e acabou ofendendo o jovem mestre, e pede desculpas se sua neta ofendeu de alguma forma. O garoto fala que está tudo bem, e na verdade ele é que devia para ela, e diz que ele estava com fome por acaso. Infelizmente, ela lhe deu uma batata que ele gostou muito, e que a única coisa que ele tem para retribuir no momento é um biscoito de mel. O garoto então pergunta se está tudo bem, e se ela poderia aceitar aquilo. A garotinha então fica muito feliz com aquilo, e fala que aquilo parecia muito doce e gostoso. E na hora que a garotinha foi pegar o biscoito, seu avô pega ela e sai correndo, dizendo que eles não podem aceitar algo de valor, então não vão mais incomodá-lo com isso. O garoto então pede para o ancião esperar um momento, e o senhor diz que se ele estiver com raiva para descontar nele e poupar sua neta, por favor. Porém, o garoto chega na garota dando biscoito em sua mão, e diz que ali estava a resposta dele, e que ela vê depois. A garota então muito feliz fala que depois iria dar mais batatas para ele, e ele fala que não tinha necessidade disso. E seu avô vendo essa cena, dá um sorriso, e diz que o Ihá, ela finalmente o achou. O senhor e sua neta se despedem logo depois, e depois deles irem embora, o garoto começa a ficar exausto com isso tudo, e seu guarda-costas pergunta se ele estava se sentindo desconfortável. O garoto então fala que aquele velho é a pessoa que ocupou a posição de líder da linha Samurai até pouco tempo, e era um dos três supremos. Eles foram aclamados como os mais fortes de Murin, espalhando medo e terror nas pessoas não ortodoxos. A espada mais forte, o Ryugun, e ele fica se perguntando o que alguém como ele está fazendo em um lugar como esse. E mesmo que isso seja um sonho, ele quase foi morto. A garotinha acaba assinando para ele toda fofa, e assim ele acaba dando um sorriso. O guarda-costas então diz que ele tem que voltar agora mesmo, e ele respondeu que sim, eles vão voltar. O garoto então fala que ele não tinha mais arrependimento
mantimentos e já está na hora de partir. O guarda então diz que eles chegaram, e o garoto fica incomodado com essa situação, se perguntando por que isso não acaba, que se isso é um sonho, ele já deveria ter acordado, e se isso não for um sonho, talvez isso esteja relacionado à maldição do demônio celestial. E enquanto ele pensava nisso, uma garota aparece falando que não esperava que ele viria em vez de fugir, e logo de um lugar que o chefe do clã está vindo, e essa garota é a espada flamejante, Gu Eun-sil, sua segunda irmã mais velha, e a pessoa que mais o odeia, e ele pensa que então a razão para todos estarem reunidos aí é porque o chefe do clã está vindo. A garota então pergunta o que ele está pensando em fazer dessa vez, que se ele está planejando fazer algo sem sentido, é melhor parar por agora e sumir, entendeu? Ele com isso dá um tapa em sua mão e fala que está aí porque tem que estar, e ela fala que isso vindo de um moleque que sabia disso mas nunca revelou a cara até agora não é muito confiável. Ele então vira para ela e fala que isso sim é sua culpa, e ele vai se desculpar com o chefe do clã depois, o que deixa ela muito irritada com isso, o chamando pelo seu nome com um tom de raiva e com uma aura bem ameaçadora, e rodeada de chamas virado no capeta. Ela fala que não sabe o que ele está planejando dessa vez, mas fala que é bom ele parar agora, senão ela vai ficar muito irritada, sendo que a mina já incorpora as chamas do capeta. Ela então interrompe e fala que o pai, chefe do clã, está vindo. Nisso um homem em um cavalo vermelho chega com muito estilo e pergunta qual o motivo dessa confusão toda. Todos então acabam se curvando para ele. Nisso seu pai acaba observando muito seu filho, o que deixa ele meio nervoso sem entender nada, e assim ele acaba virando seu rosto e pergunta para o gerente se está tudo certo para o banquete, e assim eles seguem seu caminho. E enquanto isso, Gu Eun-shun ainda não sabe se isso é um sonho ou realidade, mas o olhar de seu pai é mais poderoso do que nunca, e de repente então, o líder para e olha para seu terceiro filho, Gu Eun-shun, e fala que assim que a refeição acabar, para ele ir para seu quarto sozinho, e isso acaba deixando ele e sua irmã também seu guarda-costas bem chocados. Ela então pergunta para seu guarda-costas se ele tem algum remédio para indigestão. A cena então muda para a refeição, e ele nota que a refeição e a atmosfera é o mesmo de costume, e ele não consegue dizer se está comendo pela boca ou nariz, já é desconfortável o suficiente ser chamado separadamente. Então seria ótimo se alguém pudesse fazer algo a respeito da atmosfera dessa refeição. O chefe então chama pelo segundo filho e fala que ouviu que ela obteve uma conquista em artes marciais. Ela responde que sim, dizendo que teve uma pequena iluminação e alcançou a terceira estrela. Ela então fala que ela era bem avançada para sua idade e que isso é bom para ela continuar a se devotar sim. O garoto então vendo isso acha admirável dela já ser uma terceira estrela nessa idade e diz que isso é um dom, já que uma pessoa talentosa como ela também está se esforçando muito, e nisso ele pensa que até mesmo ela sabe como sorrir, que ela parece bem melhor quando sorri. Ela então nota ele olhando para ela e faz uma careta bem assustadora, que ela até retira o que disse agora há pouco. Ela está olhando para ele como se estivesse olhando para um inseto. O chefe então chama pelo terceiro filho agora e diz que ouviu que ele foi para as ruas. Ele responde que sim, dizendo que tinha algo para fazer, então ele saiu rapidamente. Nisso o pai dele apenas observa e não fala nada. Ele então se levanta e fala que está saindo antes, então era para todos terminarem suas refeições, o que deixa o garoto sem entender o que estava acontecendo. Parecia que seu pai queria falar alguma coisa e que ele havia dito que queria vê-lo depois da refeição, então ele tem certeza que ele vai mencionar alguma coisa. E nesse momento uma mulher chega em seu ouvido dizendo que o líder do clã disse para ele descansar bem hoje e para ir ao quarto do líder do clã amanhã. E nisso ele fica se perguntando o porquê dessa mudança, e mudando a cena para seu quarto, ele fica se perguntando, já que ele não tinha acordado ainda, então isso não é um sonho, e se questiona se realmente tinha voltado para o passado. Ele então acaba fechando a mão com muita raiva e fala que talvez isso signifique que ele será capaz de matar o demônio celestial antes. E não, isso é uma afirmação absurda que poderia ser parada em um suspiro. Como ele poderia matar o demônio celestial, sendo que ele matou todos os três mais fortes, que dizem estar acima dos seus? E quando ele pensa em sua vida passada, quando ele viveu como um humano demoníaco condenado, abaixo do demônio celestial apenas para poder viver, ele percebeu que tinha muitos arrependimentos, mas essa sua vida cheia de arrependimentos ajudou ele a perceber várias coisas. E se ele realmente renasceu, ele quer viver uma vida diferente dessa vez, e o demônio celestial vai ser morto
enquanto por isso é honrado de qualquer forma. E o culto demoníaco também vai desaparecer. E até que tudo esteja resolvido, ele vai viver uma vida pacífica enquanto pode. Ele não pode perder essa oportunidade. E não vai repetir os arrependimentos da sua vida passada novamente. Então, antes de tudo, ele tem que fazer uma coisa. Assim, então ele começa a canalizar todo o seu poder em seu corpo, fazendo nascer uma esfera de fogo em sua barriga. E diz que vasculhou pelo seu corpo inteiro. Mas mesmo assim, essa foi toda a energia que ele conseguiu achar. E vendo quão patético sua energia interior é, fez ele perceber o quão ótima sua irmã é. Que ela é só um ano mais velha que ele, mas já é uma terceira estrela. Mas não é como se ele não pudesse fazer nada a respeito disso. Ele pode treinar com a técnica de cultivação passada, apenas para a linhagem do Kangu, a arte chamada de Roda-Gu, cultivando devagar como se fosse uma flor florescendo. E assim que ele se tornar uma quarta estrela, ele será capaz de emitir uma energia interna inflamatória. E quando ele se tornar uma sétima estrela, ele será capaz de envolvê-la em seu corpo. Mas no momento ele é um mero uma estrela. Ele tem que reunir energia interna o mais rápido que puder e polir até que ele se torne uma segunda estrela, em ordem de viver uma vida pacífica diferente de sua vida passada. Ele não deveria pegar o poder de humanos demoníacos, mas em vez de aumentar seu poder, ele então começa a meditar focando toda a sua energia em um ponto. Mas ele tem dificuldades com isso, e fala que se ele tentar mais, ele pode realmente morrer, e cai no chão todo cansado. E fala que com suas habilidades atuais, usar energia interna não é fácil, que caso ele continue, ele pode realmente ter uma divergência de energia. Mas ele dá um sorriso, e diz que ainda assim, ele obteve resultados. Ele então menciona que isso aí é um estágio inicial, mas ele havia se tornado 2 estrelas, e diz que vai continuar, um passo de cada vez, por uma vida diferente da sua última vida. Ele não vai fazer nenhuma besteira que tenha influência negativa em seu futuro. E no dia seguinte, ele está com a cara bem mal, e se pergunta como é que faz sentido todo o seu corpo doer, só por treinar esse tanto, e diz que é sua culpa por não treinar até agora, e que tem um longo caminho ainda. Nisso ele fala que vai ao quarto do líder do campo pela tarde. Então até lá, pensa se deveria treinar, e ao sair do quarto, ele se depara com a garota da batata, e ela diz oi de novo para ele com um sorriso toda fofa. E galera, eu estarei encerrando o vídeo por aqui. Caso vocês tenham gostado e queiram continuação, comentem para a parte 2. Então é isso, falou!